Bom dia, a paz do Senhor Jesus para vocês, ouvintes da Palavra de Deus, irmãos. Ontem não teve jeito de eu gravar porque eu tenho um salão, vocês sabem, de beleza. E dia de segunda-feira eu não trabalho no salão, meu salão é fechado. Então tem pessoas que vêm me visitar na segunda-feira, porque aí eu tô desocupada do salão, tem como conversar comigo, entenderam? Então eu espero que vocês entendam. De vez em quando não tem jeito de gravar na segunda-feira, né? Mas hoje nós estamos aqui, sexta-feira, nós lemos a introdução do livro de Atos, né? Quem escreveu, qual foi a data, tudo certinho. E hoje nós vamos começar, vamos ler o primeiro capítulo de Atos, amém? Então, primeiramente nós vamos orar, né? E eu continuo pedindo a todas as pessoas que estão escutando que está vendo esse vídeo, escutando, quando você for orar, ora pela vida da Sofia. Sofia é uma criança de 9 anos, que está lá em Campinas, está com uma massa entre o pulmão e o coração. Ela não está bem. Então eu peço para vocês que orem por ela, porque está escrito na palavra de Deus que se duas pessoas concordarem com algo aqui na terra, o Senhor concorda lá no céu. Então vamos pedir para que o Senhor faça um milagre na vida da Sofia, que Ele possa injetar o sangue dele, o Senhor Jesus injetar o sangue dele nas veias da Sofia e curar ela, em nome de Jesus. Amém? Então, agora vamos sentar nos pés do Senhor como Maria e vamos falar com o papai. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, por mais um dia, por mais uma leitura da Tua Palavra. Oh, Papai, nós paramos agora tudo para sentar nos Teus pés. Oh, Senhor Jesus, intercede por nós neste momento. Ouve o nosso clamor. Nós vamos ler Tua Palavra, vamos estudar, vamos conhecer mais de Ti. Precisamos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos dando discernimento, sabedoria e nos fazendo lembrar da Tua Palavra. Mas o que nós precisamos, Senhor, hoje, é que o Senhor escuta a nossa oração em favor da Sofia, Papai. Por favor, esteja naquele lugar. Oh, Senhor Jesus, injeta Teu sangue naquela bolsa de sangue que ela está tomando agora. Libera a cura na vida da Sofia. É o que nós te pedimos, Papai. Em nome do Senhor Jesus, ouve o nosso clamor. Tenha misericórdia da Débora também, do Luan, da Alana, toda a família da Sofia que está te clamando pela misericórdia do Senhor nesse momento. Vá de encontro com ela, Papai. E nós aqui, aumenta a nossa fé para nós recebermos o milagre de Ti, para nós, Senhor, sermos testemunhas deste milagre, né? Por favor, Senhor Jesus, o Senhor falou que em Teu nome nós faríamos obras muito maiores que o Senhor. Lembra quando o Senhor curou aquele filho daquele centurião que estava lá enfermo na casa dele e que ele falou, basta uma palavra e o meu servo será curado. E o Senhor falou, vai, a tua fé curou. Então, Senhor, basta uma palavra tua e a Sofia vai ser curada. Por isso eu te peço agora, envia a tua palavra e cura a Sofia. Em nome de Jesus, esteja conosco aqui agora, durante essa leitura, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, irmãos, você também que estiver precisando de uma oração, é só você falar comigo. Nós vamos interceder pela sua vida, pela sua causa. Amém? Então, nós vamos começar com a ajuda de Deus e a direção do Teu Santo Espírito, a leitura de Atos 1. A promessa do Espírito Santo. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Este é Lucas que está falando com Teófilo. Teófilo é aquele que patrocinou
Lucas, enquanto ele fez todas as pesquisas para poder escrever o livro de Lucas e o de Atos. Amém? Por isso que ele está falando assim. Então ele falou, né? Tudo que Jesus começou a fazer, a ensinar, até o dia que foi levado para o céu. Depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo, durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino de Israel? Ele respondeu: O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi levado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Galileus, por que estão aí parados olhando para o céu? Este Jesus que foi levado do meio de vocês aos céus voltará do mesmo modo como o viram subir. Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, a cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram à sala no andar superior da casa onde estavam hospedados. Ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniram em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro se levantou e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse as Escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam a Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo por meio do rei Davi. Judas era um de nós e participava do ministério conosco. Ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu por sua perversidade. Ao cair ali de cabeça, seu corpo se partiu ao meio, seus intestinos se derramaram. A notícia se espalhou entre todos os habitantes de Jerusalém, e eles deram ao lugar o nome aramaico Aceldamã, que significa campo de sangue. Pedro continuou: Estava escrito no livro de Salmo que sua casa fique desolada, sem ninguém morando nela. Também diz que outro ocupe a seu lugar. Agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João até o dia em que foi tirado de nosso meio e elevado aos céus. O escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Então indicaram 2 homens, José, chamado Barsabás e conhecido como Justo, e Matias.
Em seguida, oraram: Senhor, tu conheces cada coração. Mostra-nos qual desses homens escolheste como apóstolo para substituir Judas neste ministério, pois ele se desviou e foi para seu devido lugar. Então lançaram sorte e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros 11. Amém? Então, deixa eu marcar aqui para a gente continuar lendo depois, né? E vamos para a Bíblia de estudo. Então, esse versículo 4 e 5, aonde que fala assim que, estando eles lá junto, né? O Senhor falou para eles não se ausentar de Jerusalém. Fala aí que quando o Senhor Jesus fala que eles esperassem a promessa do Pai, que disse para ele que o Espírito Santo ia batizar eles, né? Eles iam ser batizados com o Espírito Santo. Então, aí a gente vê 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, essa descrição desse relacionamento exclusivo entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo, se Jesus tivesse ficado aqui na Terra, a presença dele era limitada a um espaço, né? Então, era limitada fisicamente. Ele não podia estar aqui e aí na sua casa junto com você enquanto eu estou lendo. Ele não podia estar aqui e lá em Campinas junto com a Sofia. Você está entendendo o exemplo que eu estou dando? Ele poderia estar só num lugar de cada vez. Mas depois que Cristo retornou para o céu, ele estaria presente espiritualmente em todo lugar. Então o Senhor Jesus está com você aí agora. O Espírito Santo está com você aí agora. O nosso Deus está com você, está comigo, está conosco. Amém? Então o Espírito Santo foi enviado para que Deus estivesse junto com os seguidores dele. E dentro deles, depois que Cristo tivesse retornado ao céu, o Espírito os consolaria, guiaria o conhecimento da verdade, faria lembrar a palavra de Deus. Então, o papel do Espírito Santo é fazer a gente lembrar. Como que você vai lembrar de uma coisa que você não leu, que você não conhece? Então, é por isso que a gente precisa ler e conhecer a palavra de Deus. Então, e ele nos encher do poder do alto. Então, lá no Pentecoste, no capítulo 2, que a gente vai ler depois, o Espírito Santo foi dado a todos que criam em Jesus, certo? E nós também recebemos o Espírito Santo e podemos ser batizados nele, quando recebemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então, o batismo no Espírito Santo deve ser entendido e considerado em toda a sua obra cristã. Primeiro, o Espírito assinala o início da experiência cristã. A gente tem uma experiência com Deus, certo? Vou contar uma experiência que eu tive. Um dia, sabe, teve outro encontro de comunidade terapêutica. Foi aqui em Uberlândia, porque cada ano acontece numa cidade. Aí foi numa escola, lá no bairro Santa Mônica. E eu fui, né? E chegou lá, eu estava, como sempre, preocupada, né? Preocupada com o João Neto, preocupada com tudo. Eu ficava só preocupada, porque eu ainda não entendia que não adianta nada eu preocupar, que o Senhor Deus tem o controle, que Ele controla todas as coisas. Então, eu cheguei lá e sentei, e quando eu estava vindo pelo caminho, o Senhor começou a falar comigo, que era para me dar para Ele o meu filho, como Isaac, como Abraão deu Isaac para o Senhor. Ofereceu o meu filho em holocausto, dá para o Senhor e deixar nas mãos de Deus. E aquilo foi falando no meu coração, parecendo assim que tinha alguém lendo para mim, alguém ministrando no meu ouvido. Quando eu cheguei lá, que começou o culto, o irmão que ia pregar naquela noite era um irmão grandão, ele é lá de Brasília. E ele, quando ele começou a ministrar, adivinha onde que o irmão leu? Adivinha não, porque isso não é de Deus. O irmão leu quando Deus pede Isaac para Abraão. E o irmão falava assim,
que o Senhor estava dando aquela palavra naquela noite para provar para alguém que eu vim falando com você pelo caminho. E para isso, eu vou te dar um sinal. Você vai ter uma experiência muito grande comigo. E eu comecei a sentir a presença de Deus, e de repente, aquele púlpito onde que aquele irmão estava, aquele local onde que ele estava, se iluminou de uma tal maneira, e eu comecei a ver, assim, parecendo que saía faísca de fogo, e eu comecei a sentir a presença de Deus, falar em línguas. E o negócio ficando tão forte, que eu falei pro Senhor, para que eu tô com medo. Eu não aguento. Eu não aguentei a presença de Deus. Vocês acreditam numa coisa dessa? Então, essa experiência que eu tive, todas essas experiências que eu tive, foi para me aprender a confiar no Senhor. Amém? E eu aprendi a entregar as coisas na mão do Senhor, deixar que Ele que vai agir. Então, isso é a presença do Espírito Santo no nosso coração. Isso é o que o pastor Marcos falou, ministrou há uns domingos atrás lá na igreja. Nós agora, antigamente, aquele pessoal carregava a arca da aliança com a presença de Deus. E a presença de Deus estava dentro da arca da aliança. Agora essa presença de Deus está dentro de nós. Nós carregamos essa presença. E nós temos que ter ciência disso. E confiar que essa presença está na nossa vida. Amém? Então, ele assinala essa experiência, né? Ele dá para a gente essa força. Então, a gente não pode ser cristão sem que tenhamos... sem que a gente possa ter o precioso Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, a gente precisa sentir a presença de Deus. Nosso coração precisa queimar. Lembra da sarça ardente? Que quando o Senhor foi falar com Moisés, a sarça pegava fogo, mas não se consumia. Ela continuava naquele lugar. Assim é a presença de Deus, é o Espírito Santo dentro de nós. Tem que queimar, nosso coração tem que disparar, mas a gente não tem que se consumir. A presença de Deus nos dá equilíbrio, nos dá poder, nos dá ousadia, amém? Nos dá confiança. E segundo, né? Então, nós não podemos ser adotados como seus filhos sem seu precioso Espírito Santo, né? A gente precisa ter o Espírito Santo morando em nós. Não podemos estar no corpo de Cristo, exceto pela presença do precioso Espírito Santo. Amém? E nós precisamos estar enxertados na videira. Lembra o que João falou? Então, segundo, o Espírito Santo é o poder de nossa nova vida. Ele inicia um processo vitalício de mudança, tornando-nos mais semelhante a Cristo. E quando a gente recebe a Cristo pela fé, a gente inicia um relacionamento pessoal, imediatamente com Deus. O Espírito Santo opera em nós para nos ajudar a nos tornarmos como Cristo. Amém? E terceiro lugar, o Espírito Santo une a comunidade cristã. A gente tem um vínculo tão forte. Nossa, é uma coisa tão interessante. Eu vou falar uma coisa para vocês. É muito mais forte do que um irmão de sangue. O vínculo que a gente tem um com o outro. Eu vou falar isso para vocês por experiência própria. Entenderam? O Espírito Santo pode ser recebido por todos. E ele opera por intermédio de todos. Se a gente aceita o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo começa a habitar em nós. E a gente começa a ver as coisas. Lembra que eu dei um exemplo para vocês da água limpa e da água suja? Se a gente tiver uma água suja no recipiente e abrir a torneira com água limpa, a água limpa vai entrando e a suja vai saindo, até ficar completamente limpa. Quanto mais a gente conhece o Senhor Jesus, quanto mais a gente dá lugar para o Espírito Santo nos transformar, mais a gente vai sendo transformado e começa a ver coisa na gente, erro, ou a gente começa a achar, eu não posso fazer isso. Isso é um termômetro, eu falo que é um termômetro do Espírito Santo na gente. Quando a gente vai fazer qualquer coisa, ele apita, não faz isso, tá errado, tá certo? Então, vamos continuar aqui, né? Aí no versículo 6, fala assim,
Durante os anos do ministério de Jesus na terra, os discípulos continuaram a se perguntar a respeito do reino dele, quando viria, né? E qual seria o papel deles? Então, na visão tradicional, o Messias seria um conquistador terreno. Lembra que eu falei isso para vocês? E o Messias seria um conquistador terreno que libertaria Israel de Roma. Mas o reino de que Jesus falava, em primeiro lugar, era um reino espiritual estabelecido dentro dos nossos corações e nas nossas vidas. A presença do poder de Deus estão em nós, na pessoa do Espírito Santo. Entendeu? Era isso que ele queria que eles entendessem. Eles não tinham entendido ainda. Então, lá no versículo 6 e 7, que fala, aqueles, pois, que se havia reunido, perguntavam, né, quando que ele ia restaurar o templo. Então, ele falou como os outros judeus, os discípulos se irritavam com seus governantes romanos. Eles não aceitavam. E eu lembro de uma palavra que Deus falou para Jeremias, que Deus tinha permitido que Nabucodonosor tivesse levado Judá todo cativo. Então aquilo foi permitido porque muitas pessoas estavam em pecado, não eram todos. Tanto que o Senhor permitiu que o Daniel, o Azarias, o Misaías, né, foram lá para o palácio, Sadraque, Mesaque e Abednego, ganharam um novo nome, né? E eles fizeram grandes coisas para ajudar os outros irmãos, né? Que não estavam lá. Então, eles falou que era para onde eles estivessem, que Deus tinha permitido que era para eles ir, não era para eles ficar revoltados, não. Era para eles ir, era para eles casar, dar o casamento, viver a vida deles, porque eles iriam voltar, certo? Então, só que aquele povo não aceitava Roma dominar eles. Então, eles sofriam muito. É a mesma coisa da gente trabalhar numa coisa que a gente não gosta. É muito difícil. Você fica muito cansado. Mas quando você faz alguma coisa que você gosta, é um prazer trabalhar. Então, Jesus respondeu que Deus Pai define a programação para todos os acontecimentos. Tudo está na mão dele. Tudo vai acontecer do jeito que ele quiser. É acontecimentos global, no globo da terra, tá? Nacional, pessoal. E se você quer alguma mudança em sua vida, que Deus ainda não realizou, não fique impaciente, não. Em vez disso, confie no tempo de Deus. Peça para o Senhor transformar a sua vida. E lá no versículo 8... o Senhor fala assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Então, virtude ou poder que os crentes recebem do Espírito Santo inclui coragem e ousadia. Já viu tanto que aqueles irmãos assim, muito ousados, ousado. Eles falam o que Deus manda eles falar, eles ministram, eles oram, eles vão onde que Deus manda. Então, isso chama ousadia do Espírito Santo. Inclui também coragem, né? Pessoa corajosa, confiança, discernimento, habilidade, autoridade. Os discípulos precisariam de todos esses dons para cumprir sua missão. Então, se você crê no Senhor Jesus e não tem esses dons ainda, você vai receber. Amém? Pode ter certeza. Se você não tem, mas você creu, vai receber. Lá no versículo 8, né? Jesus instruía seus discípulos para que testemunhassem as pessoas em todas as nações, né? E chegou até a nós, não chegou? Não chegou? Foi evangelizando, chegou aqui. Lá no versículo 11, os quais lhe disseram, varões galileus, anjos falou, né? Por que vocês estão olhando tanto para o céu? Esse Jesus que subiu vai voltar. Então, Jesus ficou 40 dias com os discípulos depois que ele morreu, depois que ele ressuscitou. Ele aparecia para um aqui, ele ensinava ali, e ele ficou lá 40 dias, né? Antes, então depois da morte de Jesus, da ressurreição dele, até eles receber a presença do Espírito Santo, foi 40 dias, né? Então, depois de 40 dias, ele foi levado aos céus, né? O Jesus voltou ao céu e era importante que os discípulos vissem Jesus sendo levado para o céu. Por isso que ele chamou eles todos para eles verem, eles ser testemunha veraz, quer dizer, eles viram com os olhos deles, certo?
sem sombra de dúvida, para eles entender que ele era Deus e que seu lar não era aqui na terra, era no céu. Os 2 homens de branco eram anjos que proclamavam aos discípulos que um dia Jesus voltaria da mesma maneira, como? Em nuvens de glória. Assim como ele subiu, ele ia voltar nas nuvens, certo? Fisicamente e visivelmente. A história não é fortuita, nem cívica, quer dizer, não é uma historinha da carochinha, é uma verdade, é uma realidade. Ela se move em direção a um ponto específico. Qual que é o ponto específico? O retorno do Senhor Jesus, certo? E a gente deve estar preparado para que esse súbito retorno, não olhando para o céu, mas trabalhando arduamente na palavra de Deus com outras pessoas, para que as pessoas possam conhecer o Senhor Jesus, certo? Aqui amanhã eu vou ler para vocês uma história, uma história não, o que fala, né, sobre os temas, os megas temas de Atos dos Apóstolos. Então, continuando, nós vimos o 11, né? Agora, nós vamos ver o 12 e o 13, falar sobre ele. Então, depois que Cristo foi levado ao céu, os discípulos imediatamente retornaram a Jerusalém e fizeram uma reunião, sabe? E Pedro falou tudo sobre o que tinha acontecido. Agora eu vou terminar o capítulo, resumir a explicação. Então, Pedro falou tudo o que tinha acontecido. E nessa ocasião, os irmãos de Jesus estavam com os discípulos. Durante a vida de Jesus, eles não acreditavam que ele era o Messias, mas na sua ressurreição, deve ter assim, desver ele ressuscitar, e depois ver ele subir, ele aparecendo. Especialmente, diz que Jesus falou com Tiago, um dos seus irmãos. Deve ter sido isso um evento especialmente significativo na sua conversão. E aí no versículo 14, fala: todos esses perseveraram unanimamente em oração, súplicas, com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então quer dizer que quando Jesus ressuscitou, que ele começou a aparecer, ele apareceu para os irmãos dele. Aí está falando aqui principalmente o Tiago. E a gente vai ler o livro de Tiago. E a gente vai ver que é um livro muito rico. Depois vocês vão ver. E o Judas também. A carta de Judas é uma carta maravilhosa. Nós vamos chegar lá, certo? Então, essa foi a primeira reunião administrativa na igreja. Na primeira igreja. A igreja primitiva que foi criada depois que Jesus voltou aos céus. Então, ali, eles reuniram e escolheram aquelas pessoas, 2 homens que estavam com eles desde quando Jesus apareceu. Então, quer dizer que o justo, né, que é um dos que foi colocado o nome, que tinha um apelido de justo, e Matias estava com eles desde o início. Então, eles oraram a Deus, apresentou o nome deles e tiraram sorte. Deve ter colocado o nome deles num negocinho assim e tirado para ver qual que seria, né? Então, foi isso que aconteceu. E aí, ele entrou e foi contado com os 11 apóstolos e virou 12 novamente. Amém? Então, amanhã a gente vai continuar estudando. Amanhã é 2 de Atos. Nós vamos falar sobre a descida do Espírito Santo. Amém? Eu espero que o Senhor tenha falado com você, visitado o teu coração, que você possa ter sentido a presença de Deus. Amém? Então, eu oro para que você esteja em paz e amanhã a gente encontra. A irmã Sandra está internada porque ela foi fazer cateterismo, viu, gente? Então, que o Senhor abençoe ela para fazer aquela angioplastia, para que dê tudo certo, que as mãos do Senhor estejam direcionando aqueles equipamentos e desentupindo todas as veias da irmã Sandra, em nome de Jesus, amém? Fica com Deus, a paz do Senhor, até amanhã.